What's up, guys? Sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula aqui no canal Learning. Eu sou o professor Eugênio. Hoje, conforme viram no título do vídeo, vamos ver sobre sucessões numéricas. O que seria uma sucessão numérica? Bom, uma sucessão nos remete à ideia de uma sequência. Para o nosso caso, são sucessões numéricas, então já podemos pensar numa sequência de números. Temos aqui, por exemplo, o 4, 6, 2, 0, 10, menos 5. Bom, independentemente da ordem desses valores, não deixa de ser o que? Uma sequência numérica. Conforme podem ver, temos aqui números dentro daquilo que é a nossa sucessão. Bom, a esses números nós chamamos do que? De termos da nossa sucessão. Chamamos aqui de termos da sucessão. Ok? A esses valores aqui chamamos de termos da sucessão. Podemos dar o nome à nossa sucessão, podemos chamá-la de AN, ok? Vamos chamar de AN, onde o N representa a ordem dos nossos termos. N representa a ordem dos termos. Representa a ordem dos termos. Muito bem. O que seria isso de ordem do termo? Bom, se eu escrevo, por exemplo, A1, em outras palavras, estou à procura do termo que ocupa o quê? A posição 1, ou que está na primeira ordem. No caso, seria o quê? Seria o 4, que é o termo, é o primeiro termo no caso. Se eu te peço aqui, por exemplo, A3, estou à procura do termo que está onde? Na posição 3. É só contar, temos aqui 1, 2, 3. Temos aqui o nosso 2 como, que? Como resposta. Eu começo com 1, contando nesse caso. Temos aqui termo de primeira ordem, da segunda ordem, da terceira ordem, por aí vai. Pelo simples fato de que não podemos ter termo de ordem 0. Assim como não podemos ter o termo de ordem menos 1, isso não existe. Você não pode estar, por exemplo, numa fila do hospital e dizer que estou na ordem, estou na posição menos 1, estou numa posição 0. Não é? Sempre vamos começar a contar do quê? De 1 para frente. Bom, e também não podemos ter o quê? Números com vírgula, ou números com casas decimais. Por exemplo, se diz estou na posição 2,5. Não, nada disso, não existe, não é? Ou estou na posição 2 ou na posição 3. E com isso nós podemos concluir que o nosso N, que indica a ordem dos nossos termos, ele pertence ao quê? Ao conjunto dos números naturais, excluindo o 0. São números naturais, excluindo o 0. Temos o que? 1, 2, 3, 4, por aí vai. Assim como podemos dizer que N pertence ao conjunto dos números inteiros positivos. É basicamente a mesma coisa. Depende de como você aprendeu ou como você prefere deixar isso bem claro. Então não se esqueçam, pessoal, o N, que indica a ordem dos nossos termos, deve sempre ser o quê? Um número natural, excepto o 0. Muito bem, vamos continuar. Bom, vamos aqui entender alguma diferença que existe entre indicar os termos de uma certa ordem e indicar a ordem de certos termos. Vamos aqui, primeiro temos aqui, indique os termos de ordem 1, 4, 5. O exercício está claro, pede para indicarmos o quê? Termos que ocupam a posição 1, a posição 4 e a posição 5. Nesse caso, o A1, o A4 e por fim indicar o que? O A5. É basicamente isso que o exercício pede. Bom, vamos juntos aqui verificar. O A1 é 4, obviamente, que está na primeira posição. Temos aqui como resposta o que? O 4. Agora o A4 é só contar. Temos aqui 1, 2, 3, 4. Vamos dizer que A4 é igual ao que? A 0. Agora o A5, o processo é o mesmo, é só contar. Temos aqui 1, 2, 3, 4, 5. Vai ser o que? Vai ser o 10. Essa aqui é bem fácil. Agora vamos tentar responder a segunda questão. Temos aqui, indique a ordem do termo 4. Pessoal, há uma diferença entre indicar o termo de ordem 4 e indicar a ordem do termo 4. Quando diz indique a ordem do termo 4, em outras palavras, procura saber se em que posição está o termo 4. Então, para nós aqui é só verificarmos. O 4 está em que posição? Na primeira posição. Logo, vamos dizer que a resposta disso aqui
primeira ordem. Está na primeira ordem. Volto a repetir. A diferença entre pedir termo de ordem 4. Quando eu digo termo de ordem 4, em outras palavras, quero o quê? Quero A4. Ok? Mas quando eu digo ordem do termo 4, em outras palavras, quero saber em que posição está o 4. Acho que não entenderam, volto a repetir. Quando dizem termo de ordem 4, querem saber qual é o termo que está na posição 4. Agora, quando dizem ordem do termo 4, querem saber em que posição está o 4. Olhem para o nosso exercício. O termo de ordem 4 seria o que? Seria o 0. A resposta seria 0 aqui. Agora, a ordem do termo 4, queremos saber em que posição está o 4. Está na primeira posição. São duas coisas totalmente diferentes. Eu espero que tenham entendido aí a diferença. Vamos continuar. Bom, interessa-nos também dar atenção a um aspecto muito importante, que é o termo geral de uma associação. O que seria o termo geral de uma associação? O termo geral seria a fórmula ou a expressão que nos permite achar qualquer termo da nossa associação. Vamos ter aqui, por exemplo, esse termo geral. Temos aqui AN igual ao quê? A 2N mais 1. Temos aqui uma expressão, um termo geral. 2N mais 1. Bom, conforme eu disse, o termo geral nos permite achar qualquer termo dentro da nossa associação. Se eu quiser criar aqui uma sequência de números, como é que ficaria? Primeiro, vamos determinar aqui o primeiro termo, A1. Há de ser igual ao quê? A 2 vezes. Estamos a colocar no lugar de N, o que é o 1, conforme viram aqui. Vezes o 1 mais 1, certo? 2 vezes o 1 é 2. Então, vai ficar aqui com 2 mais 1, que é igual ao que? A 3. Muito bem. Então, vamos calcular agora o A2. A2 seria o quê? Seria 2 vezes o 2, estamos a colocar no lugar de N, 2, mais 1. A resposta seria o quê? 2 vezes 2 dá 4, mais aqui o 1. A resposta é o quê? É 5. Boa. Vamos ter aqui A3, há de ser igual ao quê? A 2 vezes o 3 mais 1. 2 vezes o 3 dá 6. Mais aqui o 1, a resposta vai ser o quê? 7. Só para terminarmos, vamos achar o quê? O A4. Há de ser igual ao quê? A 2 vezes o 4 mais 1. Há de ser igual. 2 vezes o 4 é 8. Mais 1 há de ser igual ao quê? A 9. Então já temos aqui basicamente alguns números daquilo que é a nossa sequência numérica. O primeiro termo aí é o quê? É 3. O segundo termo que nós temos é o quê? É 5. O terceiro termo vai ser o quê? O 7. O quarto termo vai ser o quê? O 9. Por aí vai. São que termos da nossa associação. Muito bem. Com base nisso, nós podemos responder várias questões, assim como podemos começar a classificar esta associação. E o primeiro aspecto que nós vamos analisar nessa associação é a monotonia. O que seria a monotonia? A monotonia seria o crescimento ou o decrescimento da nossa associação. Se forem a perceber, a sequência que nós temos aqui é de valores que estão, a tendência do que? É de crescer ou é de aumentar. Sempre será de aumentar. Temos aqui 3, 5, 7, está cada vez o que? Aumentando. Então nós diríamos que essa nossa associação, ela é o que? É monótona crescente. Ela é o que? Monótona crescente. Quanto à monotonia, a nossa associação é o que? É crescente. Então, só para anotarmos bem rápido, quando é que nós vamos dizer que uma associação é crescente? A expressão seria essa. Ela vai ser crescente, ok? Deixa-me só trocar aqui. Ela vai ser crescente toda vez que o termo que nós tivermos for maior que um termo que antecede. Ok? O que seria isso? Muito simples. Estamos a dizer que se eu tiver, por exemplo, aqui A5, o termo que vem aqui seria o que? A4, porque estamos a tirar uma unidade. Então estamos a dizer que
o termo que estiver à frente for maior que o termo que estiver atrás, a nossa seção, a tendência do quê? É de crescer. Percebam que aqui nós temos A1, que por sua vez é menor que A2, que é menor que A3. Então essa seção está a crescer. Então seria a mesma coisa que eu escrevi aqui. E decrescer seria colocar o contrário. Quando o AN for menor que AN menos 1, ou simplesmente quando o termo for menor com o termo que o antecede, não é? Por exemplo, se eu tiver aqui essa sucessão, vamos lá, 4, 3, menos 2, menos 5, por aí vai. Onde perceber que o primeiro termo é maior que o segundo, que por sua vez é maior que o terceiro, que é maior que o quarto. E o que é que acontece? A nossa ação está a fazer o quê? Está a decrescer. Agora, se eu for a colocar aqui, por exemplo, A5, aqui teríamos o quê? A4. Estamos a dizer que o A5, por sua vez, é o quê? É menor que A4. Aqui o que é que está a acontecer? A4, por exemplo, que é esse aqui, A4, é menor que A3. E o que eu estou a tentar dizer aqui é que quando um termo for menor que o termo que o antecede, então essa seção está a decrescer. Temos aqui essa expressão de A4 menor que A3. Então, o A4 é menor que o termo que o antecede. Nesse caso é o que? É o A3. Agora, temos esse tipo de sucessão, onde, conforme podem perceber, a tendência aqui, primeiro, é de crescer. Só que quando chega aqui, o que é que faz? Ela não cresce nem decresce, fica constante. E de seguida faz o quê? Cresce de novo. Então, qual seria o nome dessa sucessão? Primeiro, essa sucessão ela não vai ser monótona, ok? Uma sucessão disse monótona quando ela toma um único rumo, nesse caso, crescente ou decrescente. Esse caso, nós vamos dizer que essa sucessão ela vai ser crescente, entretanto, no sentido lato. No sentido lato. Temos, por exemplo, esse aqui, que é o oposto desse. O que é que faz? Decresce, fica constante e volta a decrescer. Essa situação é só colocar o que é decrescente no sentido lato. Então, não é uma sucessão monótona. E também temos aquela situação, como primeiro exemplo, o que é que acontece? Temos, por exemplo, 2, 4, 0, 5, menos 3, por aí 10. O que é que acontece? Cresce, decresce. Cresce, decresce, cresce. Conforme podem ver, o que é que acontece? Temos aqui uma oscilação. Isso aqui não é monótono, ok? Bom, o segundo ponto que nós vamos analisar aqui será a convergência. Vamos classificar as sucessões quanto à convergência. Muito bem. Primeiro, nós vamos dizer que uma sucessão ela é convergente toda vez que o limite dessa mesma sucessão, não é, for igual ao que? A uma constante ou igual a um número, se preferir. Se forem perceber, eu não coloquei aqui a tendência, pelo simples fato de que o limite de uma sucessão sempre tende a mais infinito. Guarde essa informação. O limite de uma sucessão sempre tende o quê? A mais infinito. Posso até colocar aqui n tende a mais infinito. Mas isso não muda, vai sempre ser assim para todas as sucessões. Tanto que não vou colocar, não é? Porque não é obrigatório. Bom, e ela será divergente, ok? Vai ser divergente toda vez que o limite dessa sucessão for igual ao quê? A mais ou menos infinito. Okay? For igual a mais ou menos infinito. Bom, é basicamente isso. Por exemplo, para essa nossa sucessão, que no caso é AN igual aqui a 2n mais 1. Vamos calcular o limite dessa sucessão. Seria limite, já sabemos, eu já disse, n tende ao quê? A mais infinito, isso não muda. De 2n mais 1. Há de ser igual ao quê? Vamos colocar no lugar de n o mais infinito. Vamos ter aqui 2 vezes o mais infinito mais 1. Há de ser igual. 2 vezes o infinito é dar infinito. Infinito mais 1 também é infinito. Vamos ter aqui mais infinito. Bom, uma vez que dá mais infinito, vamos dizer que essa sucessão é o quê? É divergente.
ela é o quê? É divergente. Perceberam, pessoal? Bom, vamos também perceber quando é que uma sucessão diz-se infinitamente grande ou infinitamente pequena. Uma sucessão ela é infinitamente grande toda vez que o limite dessa mesma sucessão for igual ao quê? A mais ou menos infinito, ok? Será infinitamente pequena, ok? Diz-se infinitamente pequena ou infinitésimo, ok? Infinitésimo, deixa-me só escrever aqui. Diz-se infinitamente pequeno ou infinitésimo. Toda vez que o limite dessa sucessão for igual ao que? A zero, ok? Toda vez que o limite for igual ao que? A zero. Com isso, nós podemos concluir o seguinte. Percebam que a sucessão divergente é quando o limite dá mais ou menos infinito. Infinitamente grande é a mesma coisa. Então, podemos dizer que todas as funções, as sucessões, nesse caso, divergentes, também são o que? Infinitamente grandes. Mas agora, convergente, desde que o limite dê o que? Um valor. O zero é um valor, é uma constante, certo? Então, podemos concluir que toda sucessão infinitamente pequena, ela vai ser o que? Convergente. Mas nem toda sucessão convergente vai ser o que? Infinitamente pequena. Por exemplo, se nós tivermos como resultado do nosso limite o 4, ela vai ser convergente, mas não vai ser pequena, porque só é pequena quando o limite for igual a zero. Então, toda a sucessão infinitamente pequena é convergente. Toda divergente é infinitamente grande. Vamos tentar verificar isso aqui dentro da nossa sucessão, que no caso é 2n mais 1. Nesse caso, queremos calcular o limite. Nós já sabemos, porque fizemos lá do outro lado, não é? O limite quando n tende ao quê? A mais infinito. A resposta era mais infinito. Então, podemos dizer que essa sucessão é o quê? É infinitamente grande. Bom, nesse quarto ponto, nós vamos analisar quando é que uma sucessão diz-se limitada. Bom, uma sucessão ela vai ser limitada toda vez que ela tiver o quê? Um minorante. Quando ela tiver um minorante e um majorante, ok? E um majorante. Só isso. Uma sucessão é limitada quando tiver um minorante e um majorante. Toda vez que não tiver um desses dois, ela diz-se não limitada. O que seria um minorante, o que seria um majorante? Isso vai variar de cada sucessão. Quando a sucessão ela for crescente, por exemplo, vamos imaginar uma sucessão crescente. Posso colocar aqui 2, 4, 6, 8, até 10, ok? E depois vamos analisar aqui outra que é decrescente. Podemos aqui colocar, por exemplo, o 3, o 2, o 1, o menos 3, o menos 5. Fechamos aqui. Bom, quanto ao minorante desta sucessão, seria o que? O primeiro valor. Por quê? Porque uma vez que ela está a crescer, os primeiros valores que nós encontramos são os menores. Então, o menor, com certeza, de todos seria o primeiro termo. No caso, o minorante para esta sucessão seria o que? O primeiro termo, que no caso é 2. Quando ao majorante, para essa sucessão que é crescente, seria basicamente o que? O último valor, que no caso é 10. Agora, há sucessões que não são fechadas, como essa aqui, que temos aqui o último valor de cara, que no caso é 10. Como é que a gente faz para achar o que é o majorante? É muito simples. É só calcular o limite dessa mesma sucessão. Calculando o limite dessa sucessão, você terá o que? O seu majorante, que no caso aqui será igual a 10. Agora, vamos para essa sucessão. O minorante, aqui já não seria o primeiro valor. Por quê? Porque a tendência desses valores é do que? É de decrescer. Sendo assim, o majorante é que seria o primeiro termo, porque é o maior de todos que nós tivermos. Então, vamos ter que o majorante é igual ao quê? Ao primeiro termo. Quanto ao minorante, seria o último termo da nossa sucessão. E se por acaso não nos der indicar como aqui vem o menos 5, o que a gente faz? Calcula o limite dessa
sucessão. Para o nosso caso seria igual ao quê? A menos 5. Então, resumindo, quando a sucessão for crescente, o minorante será o primeiro valor, o majorante será o limite da sucessão. Quando ela for decrescente, o minorante será o limite e o majorante será o quê? O primeiro valor. Só e mais nada. Vamos aqui primeiro tentar achar os termos da nossa sucessão. Bom, se eu quisesse aqui o A1, íamos ter o quê? O 2 sobre o 1 mais 1, que é igual ao quê? A 2 sobre 2, que nos dá 1. Muito bem, já temos o primeiro termo. O segundo termo seria colocar A2, que seria basicamente o 2 sobre 2 mais 1, dá 3, não é? Então vamos ter aqui 2 sobre 3. Vamos colocar aqui 2 sobre 3. O próximo termo seria A3, vai ser igual ao quê? A 2 sobre... Vamos lá. 3 mais 1 é 4. Vamos ter aqui 4. Isso aqui é a mesma coisa que 1 sobre 2. Vamos colocar aqui 1 sobre 2. Por aí vai. Vamos lá juntos. A tendência desses valores seria de aumentar ou diminuir. Lógico que seria do quê? De diminuir, não é? Então, usando esse meio, nós podíamos já dizer que quanto à monotonia, essa sucessão será o quê? Será decrescente. Será decrescente. Será decrescente. Ok? Bom, essa não seria a maneira mais coerente de fazer isso daqui. Porque há questões em que a sucessão ela pode não ser monótona. Como já havia mostrado no outro exercício, ela pode se decrescer depois ficar constante. Então, ela deixa de ser monótona. Mas até então nós podemos adiantar que ela é decrescente. Entretanto, falta-nos saber se é monótona ou não. E vou explicar isso aí no final. Vamos agora analisar o segundo ponto, que seria estudar a convergência. Bom, para estudar a convergência já sabemos, é calcular o limite dessa mesma sucessão, que no caso seria 2 sobre n mais 1. Substituindo pela tendência, que no caso é mais infinito, vamos ter aqui 2 sobre mais infinito mais 1. Há de ser igual ao quê? A 2 sobre mais infinito. 2 dividido por mais infinito, isso nos dá 0. Para quem não sabia, é só anotar. Todo número dividido por infinito dá o quê? 0. Isso que eu quis escrever aqui dá 0. Entretanto, infinito dividido por um número vai dar o quê? Infinito. Anote essas duas coisas. Bom, uma vez que o limite deu 0, sabemos que quando o limite de uma sucessão dá 0, aí ela vai ser o quê? Convergente. Quanto à convergência, ela vai ser o quê? Convergente. Convergente, ok? Bom, o terceiro ponto é dizer se ela é infinitamente grande ou pequena. Bom, pelo simples fato de que o limite dessa sucessão, que no caso é n, teve como resposta aqui o que é o 0, nós vamos dizer que ela é o que é infinitamente pequena. Ok? O quarto ponto seria dizer se ela é limitada ou não. Primeiro vamos determinar o que? O minorante e depois o que? O majorante. Vamos a isso. Essa nossa sucessão ela é decrescente. Sendo decrescente, o majorante seria o primeiro valor, que no caso é o que? Seria o 1. Esse nosso 1 aqui como primeiro valor. E o minorante seria o limite dessa nossa sucessão, que no caso deu-nos o quê? Deu-nos aí o 0. Então, uma vez que ela tem o minorante e é 0, tem o majorante é 1, então podemos dizer que essa sucessão é o quê? É limitada. É limitada. Pessoal, viram como isso aqui é muito fácil? Então, resumindo, essa sucessão é decrescente, ok? Decrescente. Quanto à convergência, ela é convergente. Ela é convergente. Infinitamente pequena ou infinitésima, ok? Infinitamente pequena.
e também é limitada. E terminamos aqui com a nossa classificação. Ela é decrescente, convergente, infinitamente pequena e é limitada.